Bom dia, uma vez mais, a todas e todos. Vamos dar início, então, ao segundo painel desse evento anual da UIA. Eu tenho aqui a alegria de ser ladeada por 3 mulheres extraordinárias. Faltou uma, infelizmente, a esse painel, de forma justificada, que é a doutora Ana Venturini. A doutora Ana Venturini trabalha em Brasília, trabalha no âmbito do governo federal e, por uma emergência, ficou presa por uma questão de trabalho lá em Brasília, está nesse momento no Congresso Nacional e não vai conseguir estar conosco, o que é uma grande pena. Ela pede desculpas e nós entendemos absolutamente justificada essa ausência. Dessa forma, nós vamos começar o nosso debate com a nossa primeira convidada, que é a Isabela Guimarães Del Monde, que está aqui me ladeando. A Isabela é formada em Direito aqui pela Faculdade de Direito da USP, é sócia cofundadora da Gema Consultoria em Equidade, entidade na qual atua na criação e implementação de programas de compliance de equidade em organizações de diversos setores, bem como em apurações internas de casos de assédio e discriminação no ambiente de trabalho. A Isabela também é cofundadora da Rede Feminina de Juristas, Feministas Juristas, é coordenadora da parceria Uber e Me Too Brasil, é colunista da Universal Wall, foi ganhadora do prêmio Geração Glamour 2021 na categoria Justiça, TED Speaker, foi TED Speaker em Blumenau em 2021, é membro do Conselho do Comitê de Relações Humanas da Associação de Marketing Promocional e foi conselheira da OAB São Paulo entre 2019 e 2021. É um prazer recebê-la aqui conosco. Eu tenho a palavra. Obrigada. Bom, gente, prazer é meu. Eu me formei em 2010, eu sou da turma 178, então é sempre uma alegria voltar para a faculdade, conversar com alunos e com colegas que estudaram aqui. E acho que compartilhar um pouco do que eu tenho visto, quando o tema é diversidade e inclusão e os principais desafios para o mercado, e para as pessoas que são, evidentemente, interessadas na promoção da diversidade. Como a professora falou, eu sou fundadora da Gema. A Gema é uma consultoria que trabalha justamente com os mecanismos da área de compliance. Então, aqui a gente está falando de diagnóstico, de treinamento, de plano estratégico de trabalho, de criação de políticas e de investigação de incidentes, mas não é para uma perspectiva antifraude ou anticorrupção, mas sim para uma perspectiva de promoção da diversidade. Não cabe muito a mim falar sobre ingresso. Acho que esse é um papel que a Ana teria muito legal, Quem não sabe, a Ana Venturini está na diretoria de vagas de ações afirmativas do Ministério de Igualdade Racial, sob a ministra Aniele. Então, eu não vou falar de ingresso, porque não é uma área que eu atuo, o ingresso de pessoas, de grupos minorizados, mas falar, então, da ideia de permanência e de ascensão desses grupos. Acho que está muito claro que a gente não consegue mais sustentar a ideia de que basta botar as pessoas para dentro dos espaços se a gente não tem mecanismos institucionais de garantia para a permanência das pessoas e, claro, para a ascensão de grupos minorizados dentro das organizações, que é algo que a gente vê também acontecendo nas universidades. Não adianta a gente apenas ter cotas se não tem políticas de permanência para os alunos, isso vai causar evasão e, evidentemente, isso causa uma falha, isso causa uma ideia, aliás, de que não funciona incluir. Então, você cria uma armadilha justamente para não dar certo, e aí, no final, você fala, tá vendo? Não adianta, que você coloca a mulher, ela sai. Mulher não aguenta o tranco, Enfim, seria lindo se fosse verdade, Se a gente não aguentasse. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre estratégias de permanência e de ascensão para grupos minorizados dentro do trabalho. Eu escolho a opção de usar a expressão grupos minorizados, porque justamente não são minorias numéricas, pelo contrário, são maiorias numéricas, mas que são socialmente diminuídas, Então, estratégias que a gente costuma indicar para os nossos clientes. Infelizmente, o iFood é um dos clientes da Gema.
E uma das coisas, por exemplo, que a gente fez para o iFood, eu me sinto à vontade de falar isso publicamente, porque está público, né, esse material, a gente desenvolveu uma cartilha, um guia de como lidar com assédio para as pessoas que fazem parte da área de HelpGov dentro das organizações, né, que vão lidar com deputados, senadores, seus assessores, né, que é o que uma colega que estava aqui até um pouco tempo atrás falou, essas pessoas têm 8 mãos, porque elas estão sempre, né, encostando ali no corpo das mulheres que vão fazer reuniões, né, ou que vão fazer algum tipo de trabalho nas casas legislativas. Então, depois eu posso deixar o link aqui com o pessoal do evento para divulgar para vocês verem essa cartilha, mas isso é uma forma de garantir a permanência, especialmente nesse caso, de mulheres no ambiente de trabalho, na medida em que elas sabem o que ela vai poder fazer diante de uma situação de incidente. Né? E aqui eu também quero deixar claro, gente, que a gente não pode olhar para as questões de gênero de forma individualizada. Né? O nosso trabalho, e quando eu falo nosso, estou falando de feministas do direito em geral, deve ser pautado por um olhar interseccional, né? Por um olhar que contempla as questões de raça, de sexualidade, de deficiência, de, enfim, classe social, origem geográfica. Obrigada, querida. Religião, né? Também a gente sabe que o Brasil é um país extremamente racista quando o assunto é religião. Então, o olhar é sempre nesse sentido. Mas uma das coisas que a gente percebe que garante a permanência de mulheres e de pessoas de grupos minorizados, né, no ambiente de trabalho é justamente saber o que eu posso fazer diante de um incidente. Né, se um colega meu encosta no meu corpo, ou se uma colega minha de trabalho, né, comenta do cabelo da minha colega de trabalho negra, né, de forma depreciativa, o que eu posso fazer? Né, para onde eu posso recorrer? E é claro que não adianta simplesmente ter canais. Eu não gosto mais de canal de denúncia. Eu gosto mais de canal de escuta. Embora o mercado chame de canal de denúncia, eu vou usar essa expressão, mas eu gosto de reivindicar a expressão canal de escuta, justamente porque se trata de uma mudança de cultura em que o foco não é a punição, né, da pessoa relatada. É claro que essa pessoa vai ser responsabilizada. Né? Ninguém está falando aqui de passação de pano para más condutas dentro do ambiente de trabalho. Mas o foco passa a ser o acolhimento daquela pessoa que foi atingida. Da pessoa que foi atingida por uma violação, porque violações dentro do ambiente de trabalho causam expulsão do mercado de trabalho. Né? Isso é uma coisa que a gente vê muito empiricamente acontecendo. Né? Como eu falei, como a professora falou, eu faço parte de investigações, né, de casos de assédio, discriminação no ambiente de trabalho, e as pessoas saem do trabalho. Elas escolhem deixar uma renda, mesmo não tendo outra renda, é claro, quando tem essa possibilidade, nem sempre isso é possível, evidentemente, mas há pessoas que escolhem ter um prejuízo, né, profissional e um prejuízo financeiro a continuar num ambiente de trabalho que é opressivo. E dentro da advocacia, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura muito forte de práticas de assédio, sejam eles morais ou sexuais, contra pessoas que estão nas organizações. Então, eu acredito muito no fortalecimento da cultura da boa conduta, e não se trata aqui, gente, de falar de do and don'ts. Né? Agora não pode mais falar isso. Porque se fosse meramente comportamental, a gente colocava no chat GPT, fala o que não pode fazer no trabalho, fala o que pode fazer no trabalho. Né? E acabou a nossa existência. Mas a gente está falando de coisas muito nuanciadas, né, com diversos aspectos subjetivos e ainda, né, em disputa nos entendimentos legislativos e também nos entendimentos judiciais. Mas eu acredito muito que a gente precisa ter um trabalho educacional de mudança de cultura nas organizações. Né? Então, assim, o que são microagressões? Né? Trabalhar, então, na formação educacional do público interno, fomentar a criação de regras institucionais internas também. Né? Hoje a gente tem que ter política anti-assédio e política antidiscriminação formalizada, né, no enxoval de documentos internos institucionais de qualquer organização, e que qualquer mesmo, tá, gente? A gente está falando desde OSCs, né, que são as antigas ONGs, até multinacionais, né, de operações em todo o lugar do mundo. E a gente tem visto uma mudança legislativa também nesse novo governo. Né? A gente teve a aprovação de algumas leis que são bem importantes, como a Lei de Equiparação Salarial, e também uma lei que transformou a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho, na Comissão Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho e Assédio.
Então, tem agora uma série de regulamentações também que as organizações precisam seguir e dar conta de seguir, justamente pensando na permanência de mulheres e grupos minorizados no mercado de trabalho. E aqui, quando a gente vai pensar, gente, na ascensão, né, como a gente faz esse pulo. E tem alguns dados bem interessantes que saiu, só voltando um pouquinho na parte do canal ainda, tem várias tecnologias de canal, né? Enfim, de várias empresas e tudo mais. E um grupo dessas tecnologias fez uma pesquisa sobre os dados que eles têm, que as pessoas imputam. Então, entre 2018 e 2022, foram feitas 550 mil denúncias nesses canais internos de organizações, tendo tido um grande aumento em 2022 de denúncias relacionadas a assédio. Tem um salto, que eu acredito que tenha muito a ver com o fato de que a gente está falando muito disso publicamente, né? E outra coisa, uma coisa que eu também reflito muito com os meus clientes. Tem cliente que fala, pô, mas a gente vai fazer um canal desse, agora as pessoas vão trazer o problema para cá, isso vai gerar problema. E aí a reflexão que a gente faz você quer que o problema esteja aqui ou no Twitter? Né? Eu, particularmente, preferi que o meu problema fique dentro de casa, que a gente possa resolver da forma mais adequada a evitar uma crise reputacional, né? Então, acho que uma maneira também, os canais também são uma forma de gestão de governança, né? Também é uma maneira da organização ver aquilo como uma oportunidade de melhoria e não como uma fonte de problemas, que a gente tem olhares para colocar. Mas, enfim, depois eu posso compartilhar essa pesquisa também, que tem vários dados, mas até o momento, mais de 65% das denúncias ainda são anônimas. Isso revela um profundo medo de retaliação pelo público-alvo, né, de utilização dos canais, que é uma cultura também que a gente precisa mudar. É claro que a gente vai sempre preservar o direito à denúncia anônima, mas a denúncia anônima traz um prejuízo, sim, para a investigação, né? Você tem menos informações no processo investigativo. E, bom, quando a gente está pensando em ascensão de grupos minorizados, as pesquisas mostram que uma das ferramentas que tem mais capacidade de eficácia são os programas internos de mentoria. Né? São quando as organizações decidem se implicar, né, e destinar intencionalmente recursos financeiros, humanos e estruturais para a formação de grupos minorizados. Né? Então, aqui, por exemplo, acho que um caso bem emblemático é o caso da Magalu, né, quando o Magalu faz um trainee exclusivo para pessoas negras, embora tenha tido aí um defensor público, né, na União, que foi contra e tudo mais. É um caso bastante específico, bastante emblemático, aliás, de formação, né, qualificada do público que ela escolheu selecionar, que, particularmente, eu acho que foi um grandíssimo acerto. A gente vai ter bastante resultado disso mais para frente, olhando para o segmento. Mas eu deixo aqui, então, para vocês essa reflexão, né, para quem é gestor ou para quem está pensando em trabalhar nessa área. O desenvolvimento de mentorias internas mostra-se que é um investimento que tem muito retorno. E é necessário, gente. Infelizmente, as mulheres, por exemplo, vou falar desse lugar, nós não fomos ensinadas, ou, na verdade, a gente não foi convidada, né, também a participar de networking, por exemplo. Né? Quando é que acontece o networking, gente? No happy hour. E quem que não vai no happy hour? A mãe. Não é mesmo? Eu não tenho filhos, mas eu tenho amigas que têm. E amigos também. Mas os meus amigos estão sempre no happy hour. Coisa impressionante, né? Já as minhas amigas, infelizmente, não. Também não vai no happy hour quem tem um pai ou uma mãe idosa que precisa cuidar, né? Que precisa voltar para casa cedo. Então, a gente pensar também na criação de espaços de relacionamento de trabalho que sejam inclusivos para pessoas que ainda estão, né, em muitas atribuições de cuidado. Acho que esse é um aspecto importante também para se olhar, mas pensar a mentoria, né? E é uma mentoria estruturada, que vai desenvolver soft skills, principalmente, falar em público, né? Saber como romper com essa vergonha, como superar. E não é uma superação individual, tá, gente? Porque a gente não sente a síndrome de impostora do nada. Né? Eu, de repente, acordei me sentindo burra. Não. Falam que a gente é burra desde que a gente nasceu, né? Que a gente é menos competente, que a gente é menos inteligente, que a gente é menos capaz, que a gente não aguenta o tranco, que a gente faz fofoca, que a gente faz um monte
Né? Então, não adianta esperar que isso é uma superação individual. A gente precisa de respostas coletivas, sejam elas públicas ou institucionais privadas, para essa superação. Então, e tem pesquisas realmente que mostram que a mentoria e o fomento desses espaços são essenciais para o crescimento, e há, né, outras várias pesquisas que mostram o quanto é relevante para as organizações ter diversidade dentro dos seus quadros, relevante no sentido de negócio, mais faturamento. Né? Mais mulheres na liderança significa mais faturamento para uma organização. Em média, 21%. Uma pesquisa do Merrill Lynch, já relativamente antiga. McKinsey pesquisa muito também sobre esse assunto, é uma boa fonte para quem quiser conhecer. Mas acho que é isso, professora, para começar. Obrigada. Eu agradeço a Isabela. Eu não vou fazer nenhum comentário ou pergunta agora para dar oportunidade para as outras convidadas e depois, no final, a gente abre para a participação de todas e todos, ok? Então, a nossa segunda convidada é a professora Sheila Neder Cerezetti. A professora Sheila é professora doutora do Departamento de Direito Comercial aqui da Faculdade de Direito da USP. Ela é doutora aqui também em Direito pela USP. Foi Max Weber Fellow do Instituto de Estudos Europeus e pesquisadora do Instituto Max Planck. Ela é frequentemente indicada como árbitra e parecerista, é diretora do Instituto Brasileiro de Estudos de Recuperação de Empresas e é coordenadora do Grupo de Pesquisa e Estudos de Inclusão na Academia, o nosso famoso GPEA. Professora Sheila, muito obrigada por estar aqui. Tem a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. É um prazer voltar a um evento do IA. Eu já me aproximei de vocês há algum tempo. A gente conversou num podcast que está disponível para todo mundo. Principalmente eu indico para quem quiser se aprofundar um pouco sobre o que eu vou falar aqui hoje. O assunto sobre o qual nós tratamos no podcast, de alguma forma eu vou voltar e conversar com vocês também hoje. Eu estou aqui muito mais na capacidade de coordenadora do GPEA, esse grupo a que a professora Anelisa fez referência, que é um grupo de pesquisa aqui da Faculdade de Direito. E vou contar, meu intuito hoje é contar um pouco sobre a principal pesquisa, ou a única pesquisa já finalizada do GPEA. A gente tem outras duas em curso, mas essa primeira pesquisa do GPEA, e tentar fazer uma ponte entre os resultados dessa pesquisa que diz respeito a estruturas machistas em ambientes de ensino jurídico e reflexões e formas de repensar o ensino jurídico e potenciais impactos no ambiente de trabalho jurídico. Então, quais são os impactos disso nos escritórios, no Poder Judiciário, no Ministério Público, mas vocês vão ver que a pesquisa ela é eminentemente centrada em um determinado ambiente de ensino, que é essa Faculdade de Direito. Também acho que vale a pena dizer que, ao relatar esses resultados e depois repensar o impacto disso nos ambientes de trabalho, eu não quero de forma nenhuma dizer que a Faculdade de Direito é a única que forma, ou a que forma por excelência, os operadores do direito, né? Mas sim pegar essa faculdade como exemplo, mas posso dizer a vocês que, após a divulgação dos resultados dessa pesquisa, houve uma sintonia muito evidente entre o que acontece aqui e o que acontece em outras faculdades de direito do Brasil e do mundo. A gente já falou dessa pesquisa dezenas de vezes, no país e fora do país, e não houve uma oportunidade em que as pessoas não dissessem, não é possível, eu sinto que você está relatando a minha realidade, a minha faculdade de Direito. Então, é claro que eu não posso fazer uma afirmação generalizadora, mas eu gostaria de relatar esses resultados e repensar, então, esses potenciais impactos. Vou tentar fazer isso de forma bastante breve. Como eu disse, existe esse podcast de vocês mesmos, e eu agradeço o convite, em que a gente detalha isso muito mais num diálogo com a professora Marina Pfefferbaum, da GV Direito. Então, como é que eu vou começar aqui? Eu acho que vale a pena contar um pouco primeiro sobre o local, né, o meu ambiente de fala e o local de pesquisa, que foi essa Faculdade de Direito. Essa Faculdade de Direito, como vocês sabem, é
a primeira faculdade de Direito, ou junto com a Faculdade de Recife, primeira faculdade de Direito do Brasil, bastante, então, antiga, tradicional e etc., e que foi criada com um específico intuito de formar pessoas que pensariam o Brasil, que pensariam a nação, que pensariam as instituições públicas de início e depois também pensariam o direito e aplicariam o direito nos ambientes privados. Essa sempre foi dita e foi mesmo a função da Faculdade de Direito. Então, havia um vínculo claro entre o que é que se ensina nesse ambiente e uma formação, um interesse público nisso, porque seria daqui que sairia esse corpo, né, esse recurso humano para formar o Estado. Então, existe essa questão histórica bastante importante. Por que eu estou começando assim? Porque eu quero dar um desenho, né, do que é essa faculdade, algumas características, e é esse o ambiente dessa pesquisa. O que mais acho que vale a pena dizer enquanto caracterização desse ambiente? Esse é um ambiente em que a primeira aluna que estudou aqui, a primeira mulher, ela estudou em 1898, mas o ingresso de mulheres depois foi muito lento. Até 1934, só 8 mulheres tinham entrado na faculdade. A primeira professora da faculdade foi a Esther de Figueiredo Ferraz, em 1948. A primeira professora titular é o cargo, né, a posição mais alta nessa carreira, foi Nair Lemos Gonçalves, em 1970. E a primeira e única mulher negra da Faculdade de Direito foi Anice Prudente, em 1985, hoje já aposentada. A primeira e única diretora da faculdade, Ivete Senise Ferreira, em 1998, e primeira e única vice-diretora, acredito, a professora Anelisa, a atual vice-diretora da faculdade. Não sei se a professora Ivete foi vice-diretora antes de ser diretora. O que a gente vê é que existe uma conquista muito lenta desses espaços, muito lenta, muito progressiva, sim, em alguma medida, mas lenta. Os dados também mostram que essa inserção, na verdade, não é permanente, ela não está estabelecida. Se a gente pegar os dados mais recentes, a gente vai perceber que essa inserção de mulheres ela não é nem constante e, na verdade, nem progressiva, né? Em especial pensando em quadros docentes. Então, essa foi um pouco a realidade. A partir disso, o que é que aconteceu? Como é que a gente pensa, né, a criação do GPEA e a reflexão sobre uma primeira pesquisa? Em 2015, eu fui procurada por alunas de graduação e pós-graduação que me relatavam uma dificuldade imensa nas salas de aula da faculdade. Elas diziam: professora, eu estudo, eu tiro as melhores notas, eu me dedico, eu não me sinto parte desse ambiente. A cada vez que eu preciso participar, eu não participo, eu me questiono, eu tenho dúvidas, eu não vejo que minha voz repercute na sala de aula, a não ser que um colega diga exatamente o que eu falei, e aí isso vira o máximo. Diversas delas me diziam isso, e elas diziam: eu achei que esse fosse um problema meu. Eu sou a que tenho um problema, mas eu fui conversar com essas outras amigas e eu percebi que todo mundo tem o mesmo problema. Elas, por coincidência ou não, todas se interessavam por pesquisa, todas já tinham feito iniciação científica ou estavam encantadas com o ambiente de pesquisa, com a carreira acadêmica, e elas me disseram: será que é possível investigar se isso realmente é uma realidade, ou se é uma impressão, ou se somos um grupo aqui pequeno, quem sabe? Gente, eu sou uma professora de direito comercial, eu sempre estudei feminismo, mas tenho todas as minhas limitações, eu sou uma professora de direito comercial. Esse não é o meu objeto de pesquisa, não era o meu objeto de pesquisa. Mas perante uma provocação dessa, não foi possível, não consegui me omitir. Claro, e elas me diziam, todas elas eram do direito de Estado, e elas diziam: ali a gente gostaria muito de ter feito com um professor do direito de Estado, nosso orientador, mas ele falou para a gente procurar o professor Conrado, e ele entendeu que faria sentido que essa pesquisa fosse conduzida, orientada por uma mulher. E nisso eu embarquei, e a gente fez toda uma formação muito longa, né, sobre feminismo, e uma formação muito longa sobre metodologia, para que a gente pudesse desenhar uma metodologia que fosse capaz de responder essa pergunta delas.
essa inquietação delas. E foi isso. E assim que surge o GPEI, eu acho que é muito importante dizer por que ele surge. Ele surge a partir de uma consciência coletiva e ele surge das interessadas, né? De baixo para cima, se a gente fosse pensar assim. Não é uma pauta de pesquisa pensada por um professor, por uma professora que vai lá angariar pesquisadores. Ele nasce, né, dessa própria realidade. E isso é muito, muito importante. E acho que isso tem muito a ver também com o que uma pesquisadora, uma historiadora aqui da faculdade da FEFELESH, da USP, que defendeu um mestrado recentemente, a Branca Zilberleib, que diz que as mulheres só passam a ser objeto de pesquisa no momento em que elas estão na academia. Demora muito para a gente fazer pesquisa sobre mulheres. Por quê? Porque elas não estão nesse ambiente. São elas aquelas que primeiro se interessam pelo assunto, entendem, compreendem, e é assim que as pesquisas surgem. Dessa maneira também aconteceu com o GPEA. Eu não vou me alongar muito, mas eu queria dizer para vocês o que a gente, né, pesquisou. Bom, o resultado dessa pesquisa virou um livro publicado pela Unesco, e o livro chama Interações de Gênero nas Salas de Aula da Faculdade de Direito da USP. Um currículo oculto? E aí eu vou chegar lá para explicar para vocês. Qual era o nosso grande problema de pesquisa? Como é que se dão as interações nas salas de aula da Faculdade de Direito a partir do marcador de gênero? Como é que a gente entende interação? A gente tem que ir para o ambiente. E foi isso que foi feito. A gente desenhou uma metodologia de observação participante e de entrevistas. As pesquisadoras formadas, bem formadas em metodologia, foram às salas de aula, que eram o campo de pesquisa, com seus cadernos de campo, observar as salas de aula e as interações. Ninguém está ali para julgar. As pessoas estão ali fazendo anotações, compreendendo como é que se dão as ocupações dos espaços, as interações, e não somente as falas, né? Então, não era só uma questão de quem fala mais ou fala menos. E, a partir disso, nós pensamos em 4 perguntas e observamos esse ambiente. E eu queria relatar apenas, muito rapidamente, acho que eu já estou perto do meu tempo final, quais foram esses resultados, né? A gente tinha 4 sub-hipóteses ligada, subperguntas e subhipóteses ligada a esse grande problema das interações sob a perspectiva de gênero. A primeira, né, dizia respeito, a primeira hipótese inicial que a gente tinha, dizia respeito a qualidade da interação, a frequência da interação e também da participação nas salas de aula pelas alunas com o passar do tempo. Havia uma hipótese que vinha da bibliografia e também da experiência de que haveria um silenciamento da mulher ao longo da formação, da sua graduação. Então, essa era a primeira hipótese. As vozes das alunas são silenciadas à medida que o curso de Direito se desenvolve e avança. E acho que esse é um dos resultados mais chocantes. Essa hipótese foi confirmada. Há um silenciamento. A gente, quando entra aqui, ao longo do tempo, a gente aprende não só direito civil, direito comercial, direito penal, a gente aprende a ficar quieta. A gente aprende a não interagir no ambiente em que a gente está aprendendo. Esse é um resultado muito, muito impactante, a meu ver. Talvez todo mundo já saiba disso, as mulheres já saibam, já tenham sentido isso na pele ou não. Mas esse é um resultado, e isso diz respeito a essa grande ideia de currículo oculto, que eu vou depois detalhar para vocês, mas que é isso. A gente, ao entrar num ambiente de ensino jurídico, não aprende apenas a matéria, o direito. A gente aprende também condutas, a gente aprende também regras de interação, regras de comportamento. E não estou dizendo que aprende do zero, claro que não. Né? Não é um ambiente jurídico absolutamente distinto e distanciado da nossa sociedade. Isso reflete também, isso reforça coisas que a gente já aprendia desde que nasceu. Né? Mas aqui, que poderia ser um ambiente de transformação e transformador, e aqui em que a gente aprende, sim, às vezes do zero, a não ser quem traga isso de casa, lições jurídicas, essas outras lições também são aprendidas. Né? Elas estão aqui, de alguma forma, nesse currículo. A segunda hipótese era uma que tentava trazer um recorte até interseccional. Né? Vejam que essa pesquisa foi feita em 2016, numa realidade eminentemente branca, em que não havia cotas na faculdade, mas a gente buscou tentar olhar a sua perspectiva racial, etária,
e também tentar identificar ou olhar a realidade do ambiente diurno da faculdade e o noturno. Então, foram observadas salas de aula do diurno e do noturno. A gente teve muita dificuldade em ter esse olhar interseccional com os marcadores de raça e de classe social naquela época. Hoje, a pesquisa, se fosse feita, seria completamente distinta, mas naquele momento foi isso. O que foi possível identificar é que há uma intersecção idade-gênero muito clara. Isso fica muito mais evidente no ambiente noturno, em que os alunos são mais velhos, ou a presença de alunos mais velhos é mais constante, e a gente viu com alguma frequência essa intersecção idade-gênero e o quanto o gênero masculino, no seu comportamento, ele se sobrepõe, inclusive, quando a gente está falando de uma diferença geracional muito grande. Então, perante professoras mais velhas ou muito mais velhas, ainda assim há um comportamento pode denotar desrespeitoso, agressivo, por parte de homens nesse nosso ambiente da Faculdade de Direito. A terceira hipótese tinha a ver com o gênero das docentes e se isso poderia influenciar as interações em sala de aula. Então, tem a ver então com a figura da autoridade, o gênero na figura da autoridade. Aqui numa sala de aula, a figura da autoridade, é claro, é a do docente. E a gente percebeu que professores homens, de início, podem representar um desestímulo a essa boa interação, ou uma interação mais paritária, mas isso pode ser revertido. A gente também percebeu que posturas estimuladoras fazem a diferença, posturas na verdade, a tematização da questão de gênero, e imagino que também da questão racial seria o caso, gera uma diferença. A gente viu situações em que, ao tematizar, evidentemente, seja na matéria, seja ao lidar com uma situação de machismo na sala de aula, houve um impacto muito grande nessas dinâmicas, de forma muito rápida, muito evidente ao longo do semestre. A gente também percebeu que há uma influência de estereótipos de gênero na análise dos docentes e das docentes. Docentes homens vistos na sua absoluta complexidade, como pessoas que podem ser competentes, complexas, bravas de vez em quando, firmes e também amáveis, e as mulheres categorizadas, ora como megeras e ora como mães. Então, essa figura estereotipada da mulher se reflete também ainda com relação a essa figura de autoridade. E a quarta hipótese tinha a ver com a metodologia, mas, novamente, assim como talvez na questão de intersecção, aqui a metodologia, naquele momento utilizada, era eminentemente a expositiva, então foi muito difícil perceber o impacto da metodologia nessas interações, na qualidade da interação. O que a gente pôde notar é que, em grupos menores, essa interação ganha qualidade, e ganha frequência do envolvimento sob a perspectiva do gênero. A gente vê, então, um currículo oculto, o que é ensinado para além do conteúdo oficial da faculdade, e o que é ensinado é a invisibilização do gênero e a manutenção de padrões de opressão. E por que tudo isso importa, acho que nesse ambiente em especial? Porque acredito que, como eu dizia para vocês, essa faculdade foi formada para formar os recursos humanos do Estado, também do mercado. Hoje, significa que quem sai daqui é quem está ocupando esses lugares, ou é quem vai servir de modelo nesses lugares. Então, o que se ensina aqui, eu ensino o direito comercial, mas eu não estou ensinando só o direito comercial. A minha aluna, o meu aluno que estudou aqui, ele não leva só essa análise, às vezes, crítica, dogmática e etc., ele leva também esses padrões de conduta. Então, acho que é muito importante, a gente aqui, é o que a gente está fazendo, pensar o ensino, ter uma linha de pesquisa sobre diversidade no ensino, pensar também, fazer pesquisas sobre as relações raciais, que é algo que também está em curso nesse momento no GPEA, e com isso a gente espera que esse olhar crítico sobre a formação jurídica possa depois contribuir para que mudanças aconteçam em todo o ambiente de aplicação do direito. É para isso que devem servir as pesquisas, a meu ver, em especial pesquisas num tom crítico como essa que o GPEA se dispõe a fazer. Muito obrigada.
agradeço a professora Sheila. E agora nós vamos à nossa terceira convidada, que é a Angel Vasconcelos. Ela é diretora de equidade do iFood, tem ampla experiência em negócios de tecnologia, com foco na curadoria da experiência dos usuários e em arquitetura de soluções. Ela é bacharel em comunicação social e técnica em processamento de dados, com MBA em Business Analytics. Tem a palavra e a nossa gratidão por estar aqui hoje. Bom dia a todas, todos e todes, né? Em respeito à comunidade PCD, né? Não sei se temos alguém da comunidade aqui, né? Eu me autodescrevo. Eu sou uma mulher negra de pele clara, né? Eu tenho os cabelos crespos presos e uso um vestido verde com um blazer amarelo, né? Hoje é um dia muito especial para mim. É um dia em que eu completo 25 anos de carreira, né? E nesse dia especial, né, eu estou realizando um sonho, que é o sonho de estar diretora de equidade do iFood, né? Antes disso, eu fiz uma carreira de 24 anos e meio na tecnologia. E a primeira pergunta que sempre me fazem é assim: nossa, Angel, mas com 41 anos, como é que você pode ter 25 anos de carreira, né? E a resposta é muito simples, é só nascer periférico, né? Essa é uma realidade do povo periférico, né? E no nascer periférico, eu fui uma criança muito confusa, né? Eu fui muito nerd, eu era a melhor aluna da escola estadual, onde eu fui criada. Mas eu fui uma criança confusa porque eu nasci negra de pele clara numa família retinta. Meus pais e meus irmãos são retintos. O que aconteceu na miscigenação da nossa família? Meus avós homens são negros muito, muito retintos. Minhas avós mulheres são negras de pele clara. Eram, né? Todos eles eram, todos falecidos. Meus pais nasceram um pouco mais do meio do caminho, minha irmã com eles, meu irmão negro retinto igual aos meus avós homens e eu negra de pele clara igual às minhas avós mulheres. E a coisa que eu mais ouvi na minha infância era: você não é negra, você não é filha do seu pai. E tudo o que eu queria, gente, era pertencimento familiar, era essa coisa mais importante para mim, né? E isso me foi arrancado na minha infância. Então, para mim, as pessoas negras retintas, elas eram as mais lindas, porque elas eram os meus, né? E eu, assim, tinha que encontrar ali um caminho até para ser amada por esses pais, porque os outros eram parecidos com eles. Então, eu sempre, desde muito pequena, descobri que eu tinha um nível de QI acima da média, eu descobri isso logo, né? Eu tenho um nível de QI elevado. E eu falei, eu vou encantar meus pais pela minha inteligência. Então, eu aprendi com a inteligência a navegar muito bem para gerar coisas que eu queria. E aí, essa foi a minha sorte na carreira. Quando eu comecei com 16 anos, né, eu passei num processo seletivo para trabalhar com outras 50 meninas para trabalhar no empresa de tecnologia. E fui trabalhar me sentindo, né? Passei por um processo de 50 meninas. Cheguei lá e falei, então, onde que fica a área de programação, né? Porque tudo que eu queria era codar, nem falava codar na época. Não, as meninas começam no atendimento, né? Só os meninos que começam codando, né? Então, eu sofri machismo no meu primeiro dia de trabalho. E aí, esse não era a gente precisa contextualizar que esse não era um problema da empresa. Esse era um problema da sociedade, que só ensinava habilidades STEM, ciências, matemática, engenharia, para meninos. Meninas só brincavam de bonecas, né? Então, sim, eu não estava capacitada, né, para concorrer com meus coleguinhas que estavam sendo pioneiros porque seus pais estavam comprando computadores para eles começarem a codar antes mesmo de entrarem no colégio técnico. Eu não tinha condições de competir de igual por igual com eles. Mas tudo bem, sofri ali, falei, tá bom, vamos lá para o atendimento. Aí a minha líder disse, mas antes da gente começar, eu preciso te preparar, né? Lá no atendimento, você vai ser uma menina diferente. Como assim diferente? Você é uma menina bonita, mas todas as suas colegas são meninas loiras, algumas delas têm os olhos azuis. Você é diferente e você vai precisar aprender a lidar com isso. Gente, de verdade, ela não fez isso por mal. E ela terminou a frase dizendo, mas eu acredito que você vai longe, porque você gabaritou nas provas, você foi excelente nas entrevistas. Antes de você, a exceção fui eu, que hoje sou a coordenadora, né? Era uma mulher branca, de cabelos pretos, gorda, né? Ela era totalmente fora, né, daquele padrão. E aí eu entendi que eu teria que me fortalecer para tudo aquilo. E quando eu escuto
as falas da Isabela e as falas da Sheila, que elas muito me dão esperança, né? Porque a gente ainda está muito longe da equidade, sobretudo da equidade racial. Mas a gente já vê iniciativas acontecendo, né? Coisa que não existia lá atrás na minha trilha. Então, aqui eu contextualizo isso só para dizer para vocês que foram muitos anos de solidão racial. E em cada momento, né? No início, que foi desse jeito, quando eu me tornei uma líder, no início você só quer ser aceito. Então eu ria das piadas machistas dos meus colegas, né? Eu só queria ser aceita. Até que o movimento feminista me despertou ali para sororidade e eu comecei, claro, a reivindicar algumas coisas. Já era líder e tudo mais. E até que, voltando para minha família, para minha comunidade, eu levei tapas na cara muito pesados, né? Como escutar das mulheres negras que estão na base da sociedade o seguinte: o feminismo é legal, mas é preciso entender, o feminismo é branco, né? E o feminismo é branco, gente, né? E aí eu vivi questões pesadas de racismo, porque a pessoa negra de pele clara, ela não sofre racismo se ela estiver entre pessoas negras retintas. Mas nos espaços que eu ocupei, não existiam pessoas negras retintas, né? Então, sim. E eu só fui realmente começar a ser ouvida quando as mulheres brancas, que sempre sofreram na sociedade, passaram a entender que, embora elas sofressem, as mulheres negras sequer existiam naqueles espaços. E quando as mulheres brancas passaram a entender que quando uma fala vinha delas, era considerado ok, mas quando uma fala vinha de uma mulher negra, não era, né? Então, assim, gente, eu tenho um papel na sociedade que é de conectar ilhas isoladas, né? E conectar ilhas isoladas é cada vez mais convidar pessoas brancas a serem antirracistas, porque só assim o racismo acaba, né? As pessoas negras em movimentos, isso tudo muito importante, mas elas não vão acabar com o racismo, né? A comunidade branca antirracista se fortalecendo é que isso vai acontecer. E aí, eu vivi uma cena de racismo muito pesada, que me machucou muito, me levou para um divã de terapia, que foi o seguinte: eu já estava na carreira, sei lá, uns 7 anos, eu trabalhava na Vivo, fui fazer uma viagem com uma colega de trabalho, estávamos em Campinas, voltamos para São Paulo, para facilitar, falei para o meu pai, me pega num Carrefour, né, para a gente ir para casa mais rápido. E eles foram me buscar, e cheguei antes com ela, quando 2 homens negros vinham me buscar no carro dela, ela se assustou, e eram meu pai e meu irmão. E eu fiquei travada, né, porque eu não podia falar isso para eles, eu não conseguia falar nada para ela, né, mas eu entendi que eu precisava me tornar uma ativista antirracista. E a partir daquilo, eu fiz o seguinte: o que eu estou fazendo sendo uma líder e só empoderando pessoas que já nasceram empoderadas, né? Pessoas que vêm de colégios particulares, que vêm da classe média, que já estão empoderadas. E aí eu falei, eu preciso trazer pessoas da minha comunidade, pretas e periféricas, para o jogo. Só que, gente, vagas afirmativas é uma coisa que existe de 2 anos para cá, né? Como é que eu ia fazer isso, né? Uma menina que precisava continuar a ser aceita, já tinha algum protagonismo, mas ainda estava muito longe de onde eu estou hoje. E aí não teve outro jeito, eu tive que hackear o sistema, né? Como é que a gente hackeia o sistema? Eu virei para o primeiro líder e falei assim: olha, eu tenho uma vaga de estágio e eu quero contratar uma pessoa negra. Aí, como sempre, ele responde: Angel, legal, mas você sabe que não pode baixar a régua, né? De verdade, gente, hoje, nesse patamar que eu tenho do meu protagonismo, eu digo a todos vocês, pelo amor de Deus, joguemos a régua fora, né? E eu tenho dito muito isso em todos os espaços onde eu posso palestrar. Mas naquela época eu não podia fazer isso. Eu falei, tá bem. Aí eu fui lá, peguei os currículos das pessoas que vinham dos colégios particulares, falavam 2 idiomas, tal, entrevistei. Peguei pessoas periféricas de onde eu nasci, entrevistei. Falei, meu Deus, não tem como competir. O que eu vou fazer? Peguei meu telefone e comecei a ligar para as pessoas pretas. O negócio é o seguinte: você foi mal nessa primeira fase comigo, mas eu quero você aqui comigo. Então, se eu te fizer um vídeo dizendo tudo que você foi mal, você vai estudar? Se eu te der um link desse curso, porque a pessoa não tem dinheiro para comprar o curso, né? Que está aqui no meu usuário da plataforma, você vai fazer esse curso e em uma semana conseguir conectar o conteúdo desse curso com o escopo do que você estava fazendo lá no call center, onde você estava trabalhando, para a área nova que eu estou te convidando aqui para vir trabalhar? Eu vou, Andy, eu vou fazer tudo o que você quiser, mas você não existe. Por que você está fazendo isso? Porque eu fui você ontem, né?
E eu fiz isso com muitas pessoas pretas periféricas e eu comecei a trazer pessoas pretas periféricas para a tecnologia, né? Que era absolutamente branca. É mais um trabalho de formiguinha e absolutamente silencioso, né? A primeira pessoa que eu fiz isso, quando o meu líder foi entrevistar, ele falou para mim o seguinte: tá vendo, Angel, que quando a gente quer, a gente acha a pessoa preta boa, né? Eu falei, é verdade, a gente acha. Naquele tempo eu não podia questionar, né? Ia quebrar o meu sistema de hacker ali, né? Então eu concordava e eu ia fazendo, gente. Eu hackeei o sistema e eu tenho o maior orgulho disso, né? Tipo, não tenho problema de falar isso na frente de um monte de advogados, né? Espero que ninguém queira me prender aqui. Mas isso foi sensacional. E aí a primeira vez que eu vi uma vaga afirmativa no LinkedIn, eu chorei. Eu chorei porque, caraca, né? O mundo está melhorando. E aí eu entendi que eu precisaria ocupar ainda outros espaços para fazer a coisa acontecer. Eu me tornei professora do MBA da FIAP. E no MBA, a gente treina os alunos para serem líderes que pensem, como você estava dizendo aqui, Sheila, né? Em como vai ser o futuro. E nas minhas aulas começaram a nascer várias startups ESG, né? Os alunos ali, inspirados, falaram, Angel, eu fiz a sua aula, eu sonhei com tal coisa e eu criei a Diversia, que é uma empresa que vai fazer a escuta anônima em plataforma das denúncias e a gente vai, com esses dados, conectar com o Instituto de Pesquisa e a gente vai fazer a coisa acontecer. Gente, já nasceram, eu tenho o maior orgulho disso, são um dos maiores orgulhos que eu tenho na vida, nasceram várias startups ESG dentro das minhas aulas no MBA da FIAP. Por isso, eu arrumo tempo, seja como for, para continuar dando aula, né? Eu amo realmente fazer isso. E fora isso, a PwC, reconhecendo publicamente que ela tinha um número bom até de pessoas negras na empresa, eram 40% de colaboradores negros, resolveu fazer o primeiro programa Black as Manager do Brasil, né? E aí conecta super com o que vocês estavam falando das mentorias, né? O Black as Manager, ele virou para a FIAP e falou, quero fazer esse programa, quero que vocês façam, só que tem uma coisa, nossos alunos têm que se sentir representados, professores pretos e pardos. E nós éramos um grupo de 300 professores, né? E éramos o Igor e eu, né? Ele negro de pele retinta e eu negra de pele clara. Eu fui a professora número 2 negra. Aí contratamos mais 3 professores e fomos um grupo de professores pretos e pardos para dar o Black as Manager. Aquilo também foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, né? E o Black as Manager, ele treina pessoas que já chegaram ali para chegarem à posição de sócio, né? Então você escolhe os 50 melhores da performance e você vai promovendo essas pessoas. Esse é o caminho que eu acredito que muda a sociedade. E depois do Black as Manager, eu fiquei mais faca na caveira ainda, né? Eu virei para o colégio dos meus filhos e falei assim, olha, meus filhos vão crescer num mundo diverso. Isso aqui é um colégio branco, né? O que vocês vão fazer para a gente colorir esse colégio? Aí me olharam, né? Eu não estou falando de soluções de curtíssimo prazo. Andy, a gente não sabe, tá vendo aí a questão... O que a gente pode fazer? Eu falei, o que está sendo feito nas empresas de tecnologia, né? Mas como que a gente traz isso para a educação? Treinem 50 professores pretos e pardos da escola pública. Contratem os 5 melhores para vocês. Deem a oportunidade dos seus concorrentes contratarem os outros. E os que voltarem sem serem contratados pelas escolas particulares para o Estado serão professores bem melhores lá na escola do Estado. É isso que vocês precisam fazer. Pergunta se eles fizeram. Eles não fizeram, meus filhos saíram de lá, né? E aí, nessa linha, eu tenho tentado, né, multiplicar sementes. O meu papel é um papel de semeadora, né? E alguns colégios têm feito isso, algumas empresas têm feito isso, mas o ano de 2022, que a gente esperava que fosse um ano que as coisas, enfim, retomassem, né? Porque depois de uma pandemia, depois de tudo... Antes disso, em 2020, eu fundei Arquipélago das Vagas, uma iniciativa para ajudar pessoas desempregadas, muito sofrida, porque as pessoas que cresceram comigo não tinham os mesmos privilégios, mas tinham um emprego, tinha um trabalho autônomo, e na pandemia perderam tudo, e pegaram Covid, e aí uns eram taxista, o aeroporto fechou, o outro tinha um pequeno comércio que fechou, trabalhava num hospital como recepcionista, pegou Covid, passou para a família toda, a gente morreu. Então, assim, era um lugar de dor das pessoas periféricas de onde eu venho. Eu falei, eu não posso... Aí eu sempre fui muito atrevida. Eu tenho um networking bom, né, porque eu fui me ocupando esses espaços.
Fiz uma lista de transmissão no WhatsApp para 130 executivos que eu acreditava que teriam empatia. Falei assim, o negócio é o seguinte, vocês me conhecem num lugar de privilégio, mas eu venho de um lugar que não é nada disso. Eu preciso ajudar essas pessoas. E a comunidade branca sempre tem me ouvido, né? Com 14 dias, 2 pessoas tinham se recolocado, com 1 mês, 6. Com 6 meses, a gente tinha ajudado 50 pessoas a se recolocarem, e hoje a gente não tem mais como contar, né? Mas a gente foi fazendo, além de recolocar pessoas diversas, né, na pandemia, homens brancos era o que a gente mais ajudava a recolocar, mas eu fui tratando essa questão das vagas afirmativas. Até que um dia eu recebi de um dono de um e-commerce uma mensagem: Andy, eu estou fazendo 7 vagas afirmativas por sua causa. Eu falei, que bacana. Quando eu abri, eram 7 vagas afirmativas para 7 mulheres gordas. Aí eu falei assim, mas eu nunca fiz nada pelas mulheres gordas, né? Aí ele falou, mas a sua fala me inspira. Eu sou dono de um marketplace plus size. E é uma vergonha eu não ter mulheres gordas na minha operação, né? Então, acho que é assim que a gente muda o mundo, né? E na Tech a gente trouxe bastante gente, mas os layoffs do ano passado, eles me colocaram no lugar de profundador, né? Então, eu me tornei uma pessoa que tem negociáveis muito pesados. Um deles eu não trabalho mais só com pessoas brancas e hétero. Porque no alto do meu protagonismo, se eu não fizer isso, o mundo nunca vai mudar, né? Eu cheguei a ser C-level de empresas de tecnologia, cheguei a cofundar uma empresa de tecnologia. Na empresa que você cofunda, você faz direito, né? Então, a gente tinha 70% de mulheres, 60% de pessoas LGBTQIA+, autodeclaradas, 40% de pessoas negras. Mas nas empresas que já existem, isso é mais complexo. E numa dessas empresas onde eu passei, eu tentei durante 9 meses incluir pessoas negras e os vieses inconscientes dos meus colegas, e eu estava numa posição de alta liderança, eu já ocupo esse lugar há bastante tempo, arrumavam motivos para candidatos negros que falavam inglês e que eram eliminados o tempo todo. E aí eu pedi para sair, porque eu não ocupo mais esses espaços. Ou o espaço se torna diverso, ou eu, Andy, eu saio dele. Esse é meu inegociável de vida. E aí, fui trabalhar o ano passado numa software house que estava muito conectada com o meu propósito, que era treinar pessoas de favelas para serem desenvolvedoras de software, né? E aí eu tenho esse sonho, do mesmo jeito que a tecnologia escalou a minha carreira, que escale a carreira de milhões de pessoas. E a gente treinou 40 pessoas logo no começo, foi incrível. E os layoffs dos nossos clientes nos levou a demitir essas pessoas. E essas pessoas voltavam, Andy, me desculpa, você fez de tudo para nos incluir, mas eu não consegui, né? Eu falei, não foi você que não conseguiu, nós é que não pudemos dar a você a curva de maturação, né? Só que isso me levou a um lugar muito complexo, né? E hoje, celebrando os meus 25 anos de carreira, eu fiz uma publicação falando da solidão racial. A solidão racial, gente, ela é uma coisa que mata, né? A gente tem visto mulheres negras que chegam lá morrerem, né? E é de solidão racial. E esse lugar que eu também me encontrei, né? Ele me fez entender que se eu continuasse sendo a única, que eu ia morrer, né? E que eu só descansaria quando eu, de fato, pudesse trabalhar pelo coletivo. E eu vinha trabalhando pelo coletivo, fazendo essas coisas todas. Mas eu tinha um sonho de trabalhar especificamente com impacto social. O iFood, hoje, tem uma vice-presidência de impacto social. Dentro dessa vice-presidência tem 3 pilares, né? Valorização e respeito à vida do entregador, que é alguém que sofre muito preconceito. Quem mais sofre o racismo contemporâneo é o entregador de aplicativo. A gente tem uma frente de educação, onde a gente treina não só os entregadores que querem fazer uma carreira de tech, mas a gente treina milhares de pessoas pelo movimento tech, que é mantido pelo iFood e pela XP, né? Para que se tornem pessoas da tecnologia. E a gente tem uma terceira vertente. Aí a parte de educação não é só da área de impacto social, é do iFood como um todo, né? Mas a gente tem dentro da área de impacto social educação para entregadores. E dentro dessa vice-presidência, eles criaram um terceiro pilar, que é o mais novo, que se chama Equidade, e me convidaram para ser a diretora de Equidade. Então, eu esperei 25 anos para algumas coisas. Primeiro, para trabalhar especificamente com impacto social, que era o meu sonho, né? Segundo, para, enfim, ter uma líder negra. Eu nunca tinha tido uma líder negra em 25 anos de carreira. Terceiro, ter a oportunidade de fazer o primeiro programa de fomento aos restaurantes de pessoas pretas e pardas, né?
Esse é o primeiro programa de equidade do iFood, que começa com a pauta racial, porque o iFood tem compromissos com a ONU em relação às pautas de gênero e de raça. Já cumpriu as metas de gênero, ainda não cumpriu as metas de raça. Está batalhando do ponto de vista de colaboradores para cumprir, mas tem que olhar para fora do ecossistema. E o iFood reconhece, o empreendedor negro ele não decide empreender. Se vendo desempregado, ele decide empreender, nem sempre persevera, quando persevera não prospera, e quando prospera não tem condições equivalentes de competitividade com empreendedores brancos que se capacitaram para serem empreendedores. Então, para restaurantes, nós estamos fazendo um programa que acelera esses empreendedores, e o nome desse programa é iFood Acredita, né? E é o primeiro programa de equidade que estou fazendo pelo iFood. E eu estou no iFood porque se essa empresa se coloca à disposição para usar a força do seu ecossistema para contribuir amplamente pela redução das desigualdades, é a melhor forma de eu escalar os meus sonhos sociais, né? Da mesma forma, a gente tem dentro do iFood programas como o iFood Chega Junto, né? Que é um programa, que é um edital de R$1 milhão para que as melhorias de condições de trabalho dos entregadores sejam feitas pelos próprios entregadores. E esses entregadores vão receber lotes de 5 a 30 mil reais para fazer esses projetos de melhorias de condição de trabalho. E esse processo, ele vem acompanhado de uma série de ações. Então, a Isabela falou aqui, né, do processo da GEMA, que para microagressões tem várias coisas que a gente está fazendo lá. E a gente também ainda está aprendendo na trilha. Então, por exemplo, dentro da questão de microagressão, a gente trabalha muito com... Eu tenho pegado no pé. Ok, você faz a política de microagressão, você tem um comitê que sugere uma pena, mas o comitê que decide é o diretor do jurídico, o diretor do RH, o diretor da BU. E quem são essas pessoas? Pessoas brancas, que vão amenizar uma pena que eventualmente um comitê fez com base na dor LGBTQ+, na dor PCD ou na dor negra, né? Então, a gente tem tentado equiparar esse tipo de coisa, mas no iFood Chega Junto, a gente tem, eu sou entregadores fazendo isso, e a gente tem processos também de amparo psicológico aos entregadores que estão sofrendo racismo. Sobre isso, a gente tem as Black Sisters in Law, né, que estão fazendo toda a consultoria para que esse entregador possa ou não seguir com esse processo jurídico. Então, assim, meu tempo aqui com certeza já acabou, né? Eu só quis trazer esses insights, né, que eu tenho feito na academia, pela FIAP, no iFood, na sociedade, com os meus próprios inegociáveis, para convidar todos vocês a diariamente, né, fazer pequenas reflexões, né, e para que venham comigo, para que sejamos todos grandes semeadores de uma sociedade melhor. Para fechar minha fala, eu queria só falar o seguinte: eu vejo já alguns alunos negros, né, e eu espero voltar um dia quando esses alunos negros forem grandes doutores, né, e agentes de transformação nessa sociedade. Eu saúdo a resistência de todos os alunos negros que aqui estão. Eu acho que assim como todos vocês, eu estou mais do que emocionada. Estou muito, muito feliz de estar presenciando esse momento e aqui, nessa faculdade, né? Eu estou ladeando 3 grandes semeadoras, Angel, né? As 3 incríveis. E as 3 incríveis num painel tão importante e tão difícil, né? Que é um painel sobre diversidade e inclusão dentro de um território de exclusão, né? E esse é o paradoxo e esse é o grande desafio. E a Silvia, na abertura, né, falou da quantidade numérica de mulheres, a Priscila também falou, e a Silvia falou o fato da gente chegar aqui não foi fácil, né? Nós estamos aqui, nós somos muitas, mas não é isso. É de outra coisa que a gente está falando. E é isso quando a gente trata de diversidade, né? Não só a questão de gênero, mas a questão étnico-racial também. É dizer, o fato é que nós somos sobreviventes, né? As mulheres, os negros. Acho que as perguntas mais soam como elogio, mas elas são muito duras, né? Quando alguém fala, puxa, mas como é que você conseguiu? Você é uma heroína. Essas pessoas não querem ser heróis ou heroínas, né? Querem ser pessoas iguais, mas são sobreviventes, né? É o que a Silvia, né, disse lá na abertura, né? Estamos aqui apesar do sistema.
não é? E não por conta do sistema. Isso é muito dramático. A Isabela, na sua fala, né, falou de uma maioria numérica socialmente diminuída. E é isso aí. Né? Falou desse trabalho, trabalhar as microagressões, a importância de colocar o assunto na mesa, a importância da informação, a importância das cartilhas, né, que acho que é um discurso comum aqui, né, entre as nossas convidadas, e que tem tudo a ver com a ideia das mentorias também, com o desenvolvimento das mentorias, esse trabalho conjunto com essas pessoas, com esses grupos minorizados. Né. Aqui na universidade, a professora Sheila coordena mais do que o GPE, ela coordena muitas coisas sobre isso. Um outro grupo que ela coordena também, iniciativa de mulheres, de alunas, é o NEF, chama Núcleo de Expressão Feminina. Lembra disso? Alguns anos, nós duas fomos procuradas por umas alunas que falaram assim, a gente quer fazer um grupo, a gente não sabe muito bem como nomear, mas a gente quer um grupo para a gente aprender a falar. Lembra? A gente falou, vocês? Como assim? A gente? Né? Que tem a ver? Falando que a gente não consegue se expressar. Vocês ajudam a gente? Olha que loucura. A gente falou, a gente também não sabe nada sobre isso, né? Ela é comercialista, eu sou penalista, mas tá bom. E é impressionante como foi transformador, né? A gente recebe alunas desta casa, mulheres, negras, brancas, cotistas, não cotistas, todas com o mesmo problema, não conseguem se expressar, se sentem burras. Né? Hoje eu acordei burra, né? Eu era inteligente, mas hoje eu entrei na USP e agora eu sou burra. Né? E se calam, né? São silenciadas. E é impressionante o poder transformador desse trabalho que é uma mentoria. Né? A gente não ensina retórica, a gente não ensina técnicas de argumentação, a gente nem sabe fazer isso. Né? A gente só conversa, a gente põe esses assuntos na mesa. Né? A capacidade de transformação tem sido brutal. Essa menina aqui nos pediu para formar o grupo, alguns anos atrás. A semana passada estava em Genebra, na final de uma competição internacional de fala. E era a menina que chorava quando falava com a gente, falava, eu não consigo falar. Quer dizer, o mérito é nosso? Né? Quer dizer, ela conseguiu se ver como uma pessoa capaz que é, inteligente que é, uma menina negra cotista, estava lá em Genebra representando o Brasil. Né? E o direito brasileiro numa competição internacional. É isso aí. Né? A professora Sheila, falando do GPEA, fala das nossas conquistas, que são progressivas. Eu sou otimista também, Angel, e muito, mas a gente tem que ter cuidado, porque não é fácil, porque não tem conquista estável. Né? Quando a gente fala das nossas conquistas progressivas, e eu comecei a minha fala aqui falando, a gente está no território de exclusão. Que horrível, a vice-diretora falando isso. Porque é um território de exclusão e que tem essa resistência o tempo inteiro para a exclusão. Né? Então, ela falava das alunas, que tem quantidade igual, entre o mesmo número de mulheres e homens. Mas as mulheres vão sumindo. E elas continuam sumindo cada vez mais. Não está melhorando. Essas mulheres têm aula com homens brancos. Elas veem quadros de homens brancos. E isso está piorando. Quantas mulheres estão no topo da carreira hoje na faculdade de Direito? São 40 titulares. Quantas são mulheres? Daqui a 2 meses... nós estamos em extinção, nós estamos diminuindo. Por que eu não estou otimista? Porque esse rebaixamento para 2 significa, não, mas ano que vem a gente vai repor, vai ter concurso. Os concursos são disputados na unidade inteira. E mudou a política. Uma vaga vem de titular para a unidade inteira disputar, para ver que departamento vai ficar. Numa política assim canibalizada, qual é a chance de uma mulher ser titular? Muito menor do que já é hoje. Né? Então, quando a gente fala de conquistas, e por que eu estou falando aqui da universidade? Porque equidade de gênero, e aí volta ao discurso de abertura, só se dá com educação de gênero. Então, a formação tem um papel fundamental. Porque é aí que eu vou pôr o assunto na mesa, aí que eu vou discutir os valores, aí que eu vou mostrar problemas que são invisibilizados. E como é que eu vou mostrar um problema invisibilizado se eu tenho aula com um homem branco? Eu não estou falando mal dos homens brancos. Eu tô. Não é isso. Mas eu estou falando da necessidade da diversidade. É dizer, não faz sentido isso. Não é? A Índia estava falando, e falou da sua experiência profissional muito tocante, né? Ela falou da solidão racial.
né? E aí a gente tem a questão da interseccionalidade aqui, né, dentro da diversidade, né? A gente está falando de uma mulher negra. E isso, Angel, para a gente também tem sido um outro aprendizado, porque a Sheila comenta, né, estou falando informalmente aqui, Sheila, a Sheila comenta da pesquisa que coordenou do GPE, que é histórica, que é incrível, mas é uma pesquisa para brancas, né? Hoje, com as cotas, a gente aprendeu que a gente vai ter que ver tudo de novo. Que tudo aquilo que a gente achava que aprendeu, e a gente aprendeu só agora a questão de gênero aqui e pelas alunas, a gente não sabia, estou falando da gente professoras, a gente não se via dentro de problemas relacionados a gênero. A gente não se enxergava assim, a gente naturalizava. Era normal eu ser maltratada, era normal eu ter que ficar, eu precisava ser aceita, todas nós, né? Se a gente aprendeu isso faz poucos anos, a questão étnico-racial a gente engatinha. A gente não sabe falar. E a Isabela falou do ingresso e da inclusão e da permanência. Como é que eu faço? A gente tem muita resistência. Quando a gente fala de lei de cotas, a gente já tem lei de cotas. É muita resistência. Nós fizemos uma pesquisa, esse ano, em janeiro desse ano, se formaram os primeiros cotistas aqui da Faculdade de Direito. 35 alunos e alunas negros. E nós fizemos uma análise. Como é que se formaram esses alunos? Porque a gente sofre tanta resistência, porque é a coisa da régua. Entraram, né, negros, pobres na universidade. O que isso vai fazer com a excelência acadêmica? Vamos ver? Aí a gente fez uma pesquisa. O professor Celso Campilongo pediu para fazer uma pesquisa para ver o rendimento. Média dos alunos não cotistas, 8,2. Média dos alunos cotistas, 8,02. Aí veio o discurso. Mas seguramente os alunos cotistas optam por fazer disciplinas mais fáceis. Então, tá bom, vamos ver por disciplinas e as médias e vamos usar a média normalizada. A diferença é exatamente igual. 0,02 de diferença. Então, a média é a mesma. Significa que são iguais? Não. Porque o aluno cotista faz um esforço monstruoso para ter a mesma média de um aluno branco. O aluno cotista chega aqui sem comer. A faculdade, a partir deste ano, fornece café da manhã. Por quê? Não porque a faculdade é boazinha. Porque os alunos cotistas, a gente percebeu que chegavam aqui sem tomar café da manhã. Por falta de condição econômica. Esse aluno consegue ter a mesma média do aluno de elite. Então, ele tem um esforço muito maior. Eles têm a mesma formação? Não. Eles têm a mesma média. Mas eles não saem com a mesma formação, porque eles não têm as mesmas oportunidades. A gente está falando de permanência. O aluno cotista faz intercâmbio para o exterior? A gente tem vários. A USP tem 450 convênios com as melhores universidades do mundo. Nossos alunos viajam o tempo todo. Os cotistas vão? Os cotistas fazem pesquisa? Fazem muito bem, eles são excelentes em pesquisa, mas eles têm tempo para fazer pesquisa? Porque eles estudam e, em seguida, eles têm que trabalhar. E se eu não tiver uma bolsa para ele fazer pesquisa, ele não consegue pesquisar. Ele tem as mesmas oportunidades do que o outro? Isso é permanência. É o que a gente está começando a aprender. Agora eu estou falando como gestora de universidade. A gente está começando a aprender como fazer isso. E não é olhar e falar assim, não, dá um dinheirinho ali, vê a média está igual, está bom, então está tudo certo. Não está tudo certo. E tudo isso vinculado a uma questão muito, mas muito grave. No ambiente de trabalho, a Angel falou, e no ambiente universitário eu falo que é a questão de saúde mental. Nós temos um nível de adoecimento mental, né, dos grupos minorizados que é muito maior e é muito dramático, né, que chega ao extremo de uma autolesão. E essa é a nossa história hoje, né, lidar com esses casos e saber como prevenir esses casos. E é muito complexo, né? Aí está o grande desafio, está o grande aprendizado. Eu não vou continuar falando, porque eu quero que vocês falem agora, vocês se manifestem, façam perguntas, aproveitem as nossas convidadas. Aqui hoje nós temos alguns minutos para isso. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Oba! Por favor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, todas e todes. Queria primeiro agradecer muito a participação de todas vocês. Acho que o objetivo da gente fazer as discussões de diversidade e inclusão num evento, né,
de antitruste é também exatamente esse que a professora Ana-Elisa colocou agora, de que, assim, não tem como a gente continuar jogando essa discussão para o lado, né? E falar assim, vamos discutir o mérito concorrencial, e aí, depois, um dia, quem sabe, nos eventos muito específicos, né, como a Ângela colocou, a gente faz um grupo de pessoas negras para discutir o racismo, e a gente faz um grupo de mulheres para discutir feminismo, e é só isso, né? Então, queria agradecer muito, acho que todas as reflexões foram muito importantes. Eu queria fazer uma pergunta, e, de novo, reconhecendo muito que esse espaço, né, o espaço das mulheres no antitruste, é eminentemente um espaço branco, é um espaço elitista, né? Então, a gente, enfim, falando aqui do meu lugar de fala, né, eu sou uma mulher branca, minha família é uma família de classe média, consegui estudar na Faculdade de Direito da USP sem grandes traumas, não existiam cotas, 2 pessoas na minha turma de 450 pessoas eram negras, enfim, todos os problemas que a gente já conhece. Tem esforços sendo feitos, né, para isso mudar, mas, como a gente falou, esses esforços são muito lentos, eles são muito... a progressão é muito difícil. E eu acho que talvez uma reflexão que eu gostaria de tentar propor de a gente fazer é, assim, como que, por exemplo, num espaço do antitruste, que já é esse espaço com essas características, a gente pode tentar, de fato, avançar, né? Acho que a mentoria é uma coisa super importante, mas aí eu digo, falando do meu espaço, como que eu vejo isso, né? Assim, um dos projetos que eu toco aqui na faculdade é o PPDA. O PPDA é um projeto que foi criado exatamente para pegar alunos cotistas, dar mentoria para esses alunos e permanência financeira. Qual o problema que a gente vê hoje? Assim, um dos problemas. Tudo bem, eu vou fazer mentoria com alunos e alunas negros, que têm uma realidade socioeconômica completamente diferente da minha e dos meus mentores, né? Porque os meus mentores, vamos trazer ex-alunos da faculdade. Sim, que são pessoas que não partem dessa realidade, né? Então, assim, acho que o que seria importante, talvez, de compartilhar, assim, como se colocar, né, com todas essas limitações, como se colocar nesses ambientes, assim, qual que é a melhor coisa que a gente pode fazer? Acho que a escuta, certamente, já foi mencionada, mas acho que se vocês tivessem outras ideias, recomendações, coisas que funcionam ou coisas que não funcionam, tipo, não faça isso é péssimo. Também seria muito, muito importante da gente ouvir, porque acho que é assim que a gente consegue, né, formar um grupo para que esses assuntos tentem evoluir mais rapidamente. Obrigada. Muito legal de saber, Marcela, desse programa, eu não conhecia. Olha, o que eu acho, né, na posição que você está? A gente não tem muito como fugir de chamar ex-alunos. Até porque hoje são os ex-alunos que estão em espaço de poder e também vão poder, né, conhecer. Acho que tem que ter esse momento. Mas eu acho que é possível fazer uma mescla, né, nesse programa de mentoria. Tem um projeto que eu acho muito interessante, que é de uma economista. Ela chama Gabriela Mendes. E ela tem enfim, começou como um projeto educacional, acho que foi o mestrado dela, e aí isso virou a empresa dela, que chama No Front Empoderamento Econômico. A Gabriela é uma mulher negra, e como que ela faz o trabalho dela de educação? Ela parte das músicas dos Racionais MC. Né, que eu imagino aqui que todo mundo conheça, né, e saiba quem é o Mano Brown. Então, acho que pode ser... É um projeto legal. Acho que vocês pensarem em trazer alguém para coordenar esse grupo também, que sejam pessoas diferentes, né, de nós. Isso é uma coisa que eu busco muito fazer. Já errei muito na vida fazendo coisas com gente parecida comigo. E mudei, aprendi, né, com esses erros. Então, talvez também pensar nessa coordenação, na governança desses projetos. Tem pessoas diferentes, né? Tem pessoas... E sempre numa perspectiva de que a gente não está fazendo assistencialismo, né? Eu, particularmente, tenho vergonha na cara, sabe? Eu acho que esse é um elemento que eu sinto que falta um pouco, assim, falando português claro, sabe? E a professora falou, por exemplo, mudou a regra de titularidade na faculdade. O que a gente vê acontecendo, né? Que é isso, né? A gente não pode acreditar que nada do que a gente conquistou é para sempre, né? Acho que a história do Brasil deixa isso muito evidente. Mas o que acontece? Agora tem mais mulheres entrando como professoras. O que a gente faz? A gente muda a regra para titularidade.
Né? Agora a gente tem a Lei Maria da Penha. O que a gente faz? Cria a Lei de Alienação Parental. 17 anos depois, a Lei da Maria da Penha está sob ataque, uma coisa que a gente não imaginava que ia acontecer. Então, é muito necessário, quando eu falo dessa vergonha na cara, essa posição de quem tem marcadores de privilégio, de ser efetivamente alguém responsável para isso. Qual foi a mobilização dos professores homens da faculdade quando essa regra mudou? Provavelmente nenhuma. É por isso que eu faço a piada, tô sim, falando mal de homem branco. Sou, inclusive, casada com um, gente. Mas é algo pra gente, que é a mesma piada que eu vou fazer pra branquitude. Né? Que lugar que tá esse? Isso que a Angel falou, gente, não pode ser uma atribuição das pessoas negras. Isso tem que ser uma atribuição nossa. Quanto do nosso dinheiro a gente está destinando para a contratação de pessoas negras? É a nossa vida privada, né? De roupa, de comida, de arte, para além da prestação de serviço. Né? Então, eu acho que esse é um elemento que a gente tem que ter. Isso tem que ser debatido, forçado, exposto, né? Colocado ali na mesa. E buscar, acho que a coordenação tem que ser diversa, e buscar pessoas que não são ex-alunos, mas que são, por exemplo, eminentes no direito, né, que vêm com outras histórias. Acho que você tem várias, né? Pretos no direito é uma boa referência para ter. A Sisters-in-Law também acho que é uma ótima referência para conhecer. Mas acho que buscar pessoas que vieram do direito e que têm outras realidades, essas pessoas já existem. Tipo, a gente tem a Tamires, por exemplo, que está hoje no governo, mas que foi a primeira presidenta do Centro Acadêmico Negra do Mackenzie, né? Então, acho que buscar essas referências, mas trazer os ex-alunos, sim, os figurão. Né? Cadê o Alexandre, gente? Ele está dando aula aqui, trazer esse pessoal para conversar. Eu acho que tem que trazer, tem que chamar quem é poderoso, quem tem escritório, quem tem sociedade. Acho que as pessoas têm que estar aqui, têm que estar na conversa. Também são pessoas que passaram por aspectos. Né? Eu fui uma vez num grande escritório fazer uma formação sobre atendimento a vítimas de violência doméstica para os advogados e advogadas, e um dos grandes sócios revelou ali que foi vítima, cresceu numa família de violência doméstica. Então, também acho que as pessoas são pessoas, né? A gente pode buscar também entender esses pontos, assim, onde toca, o que tem de sensibilidade, mas trazer esses figurões, mas mesclar com pessoas com a mesma realidade e a governança ser diversa. Posso gastar 2 centavos aqui? Por favor. Bom, vou gastar meus 2 centavos. Eu vivo um problema pior do que o seu, Isabela. Eu estou criando um homem branco. E de verdade, eu acho que é aí que está a nossa, né, solução. Eu vou falhar muito na sociedade se eu estiver aqui falando com um monte de gente e lá em casa o meu homem branco for racista, machista, sexista e tudo mais que vocês já conhecem, homofóbico. Nossa, eu tenho pavor de pensar dele ser homofóbico. Mas os 2 centavos é o seguinte. A gente tem, sim, essa estratégia da Isabela é perfeita, trazer pessoas de outros lugares que não necessariamente daqui, e aí eu vou citar algo que me tocou super. Eu estive num painel do Júlio das Pretas, do Ministério da Igualdade Racial em Brasília, no mês passado, e eu escutei a doutora Karen Luiz Villanova, né, que é juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, né? Ela é gaúcha, e aí ela fala, né, como foi a trilha dela na capital menos negra do Brasil. Aí vocês imaginam. E ela fala muito do como eles, juízes negros, estão conseguindo, inclusive, mudar o regulatório com base em aquilombamentos de juízos negros. Porque a questão da solidão racial, gente, é muito pesada. Né? E nesse aspecto da solidão racial, por exemplo, eu quase desisti no ano passado. Gente, não tem como não sofrer burnout numa hora desse lugar de dor que você vem. E aí, quando você olha para você como pessoa física, eu falo, bom, não fiquei rica, mas eu acumulei, sobretudo, capital de conhecimento o suficiente para dar aula, para fazer palestra, para fazer consultoria, para não precisar passar por isso de treinar todo ano 100 pessoas e ter que mandar essas pessoas embora porque as empresas não conseguem dar elas a curva de maturação. Isso vai me matar, então eu posso desistir. Eu não desisti por conta de uma mulher dessas que são ativistas, né, a Viviane Elias Moreira, que é uma das poucas negras que são C-level até hoje. E ela falou, Angel, quando uma mulher como você para, muita coisa para na sociedade. O que tem que acontecer para você não parar? Eu falei, só se eu for trabalhar especificamente com impacto social. Mas na minha cabeça isso não ia acontecer. Né? E graças a ela, aconteceu. Então, tem que acontecer 2 coisas em paralelo. Trazer as pessoas de mercados paralelos. 3 coisas, na verdade. Trazer pessoas de mercados paralelos. Desses mercados paralelos, você precisa entender realmente o lugar dessa pessoa. Onde, por exemplo, eu tenho um colega de trabalho que ele é um homem negro, super icônico na empresa, mas ele me chamou para conversar para dizer assim... eu tenho um problema. Eu falei, qual é? Minha irmã, que é uma mulher negra antirracista como você,
me chamou para ter uma conversa particular. Aí o que ela te disse? Você é um homem negro com a cabeça de branco. Né? Definitivamente os homens negros que para sobreviver ainda têm cabeça de branco não vão ajudar vocês a resolverem um problema. Não convidem esses caras para virem falar com ninguém. Né? Vocês precisam entender o processo disso. E aí, por exemplo, nas lives que acontecem lá no iFood, eu fico muito brava quando convidam aqueles empreendedores negros que estão lá sendo treinados pelo G4 Skills e se tornaram homens negros com a cabeça branca. Tem que muito olhar isso. A pessoa que vai falar, ela é uma pessoa preta que tem cabeça de branca ou uma pessoa preta que realmente já entendeu que ela tem que abrir portas para os que vêm depois de si. Né? Essa é a dica mais importante. E aí, o último ponto esses alunos estão chegando, né? Só que a sociedade vai cada vez, eles não vão viajar, tralá, e eles não vão chegar no C-level das empresas. Né? E aí é que está a solução. Cada homem branco de C-level que trouxer uma mulher negra, um homem negro com a cabeça de preto, né, para o C-level, vai conseguir mudar a sociedade. E esses alunos têm que começar a ocupar esses espaços. Enquanto eles não ocuparem, tragam pessoas de fora. Mas façam tudo o que vocês puderem para que esses espaços de tomada de decisão, de ter o poder da caneta, também existam. Porque, senão, as políticas afirmativas elas vão ser sempre assistencialistas para os coitadinhos. E isso aí vai matar muitos de nós, né? Eu, por enquanto, estou motivada a não desistir, mas se eu perceber que eu vou deixar meus filhos órfãos, de fato eu vou desistir, entendeu? E aí, ou a gente faz isso, ou realmente não vai resolver. Eu achei muito interessante essas falas. Enfim, parabéns, gostei muito desse painel. A gente estava até comentando aqui que a gente ficou emocionado assim, com as falas e acho muito legal ouvir isso. Eu queria fazer uma provocação que nem é minha. Recentemente a gente produziu, né, na rede, na UIA, um podcast com a Dione Assis, que é a fundadora do Black Sisters. E ela falou algo que me deixou refletindo muito e é sobre isso que eu queria provocar aqui a mesa, né? Justamente sobre a questão da mentoria. Porque ela comenta que quando você tenta trazer, né, incluir pessoas negras, as pessoas brancas vêm com essa ideia de vamos dar mentoria. E que a resposta dela, depois de ter uma rodada, pelo que eu entendi, de conversas com empresas, escritórios, para contratar advogados e advogadas negras, foi justamente de, olha, contrata. Né? A gente não quer mentoria, a gente não quer necessariamente, vamos dizer, ser educado, né, pelos brancos, a gente quer ocupar os espaços, né, que deveria se tornar mais natural na nossa sociedade. Então, eu fico pensando até que ponto, e a opinião de vocês, sem querer criticar, porque nós temos uma mentoria na UIA, e tentamos trazer pessoas justamente do Brasil inteiro, porque a gente sabe que a nossa área, como a Marcela falou, é super elitista. A gente, inclusive, regionalmente, a gente está muito centralizado em São Paulo, Rio, Brasília, e a gente não enxerga o restante do Brasil, né? Mas eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, né? Até que ponto a mentoria ajuda e até que ponto ela está tentando fazer com que as pessoas, sei lá, mulheres pensam com a cabeça de homens, que é o lugar que é onde eu me encontro aqui, que eu já vi, legal, você é mulher, mas você não causa muito problema, então você acaba sendo aceito nos ambientes masculinos, porque você não tumultua e... Então, eu imagino que o mesmo aconteça com pessoas negras. E eu queria ouvir de vocês até que ponto essa mentoria, ela de fato, ela é um assistencialismo ou ela está ajudando realmente as pessoas, ou realmente vamos ter que incorporar a diferença dentro das empresas, dentro dos escritórios, sem querer aculturar, né, acho que as pessoas. Então, eu queria ouvir vocês sobre isso. Como é que se chama? Priscila. Eu sou atualmente, estou como presidente aqui da UIA, a Silvia é a vice-presidente. Obrigada pelo convite. E eu sou uma das pessoas que, inclusive, pela minha geração, eu comecei a pensar nisso há pouco tempo. Né? Então, isso são coisas que me ocorrem há muito pouco tempo. A gente realmente não abria a boca, né? Na faculdade, até Sheila, que é mais jovem que eu, mas a gente não tinha isso de falar em aula, por exemplo, não existia, porque as aulas eram totalmente expositivas, né? E o que a gente achava bizarro na faculdade era um professor que falava: a senhora está aqui só para arrumar marido? Porque na minha sala isso foi falado por um professor para
quando ele queria que uma aluna parasse de falar durante a aula, né? Certamente isso não seria dito se fosse um aluno, né? Então, enfim, realmente já faz muito tempo isso, mas a gente nem imaginava os temas da pesquisa da Sheila. Para mim, eu conheço a pesquisa, a gente trabalhou já, fez um podcast sobre isso, mas são temas que me realmente surgiram assim, né? Tapas na cara recentes, né? Olha, o que eu acho, assim, acho que é uma coisa muito importante, gente, a gente entender que os processos de mentoria, né, de formação, não é para a gente ensinar as pessoas negras a jogarem o jogo da branquitude, sem questionar o jogo da branquitude, ou para as mulheres, né, ensinar as mulheres a desviar de assédio com graça. Né, acho que não é, acho que a ideia então, como é que eu fiz, né? A gente fez um trabalho esse ano pela GEMA, para uma organização internacional que faz em vários países do mundo aplica um programa de aceleração para a formação de mulheres líderes. E a minha empresa foi a empresa que escolheram no Brasil para aplicar o treinamento, né? Para aplicar o programa aqui. Primeiro de tudo, eu fui uma das facilitadoras, mas estava paralela, lado a lado, na mesma posição que eu, minha sócia, Tainá. Tainá é uma mulher negra retinta. Então, começa por aí. Eu divido a liderança com uma mulher negra retinta. Eu não tenho a liderança sozinha. Né? Então, começa que... E aí, é claro que a gente tem coisas para trocar. Né? Nós somos muito amigas, então acho que esse é um ponto importante. E aí, no treinamento, a gente tinha a possibilidade de escolher painelistas para falar. Então, a gente tinha que falar sobre networking, sobre como usar as redes sociais, porque a ideia é formar essas mulheres para elas fazerem um projeto de advocacy perante casas legislativas. Então, assim, a gente tinha que contar para elas como é que funciona o Estado brasileiro. Coisa que a gente aprende na faculdade de Direito, que a gente dá de barato, mas não é assim. Né? Então, uma ativista da bike, por exemplo, ela não sabe, né, que faz um secretário, o que faz um vereador. Né? Então, a gente foi esse trabalho, acho que esse trabalho educacional. E aí a gente tinha a possibilidade de convidar painelistas e palestrantes. E a gente só chamou pessoas negras. Só. A maioria do público que estava ali eram de mulheres negras, tinha 3 ou 4 mulheres brancas. E aí você vai ouvir de especialistas negros. Né? Você vai ser confrontado com a sua diferença, né? Você vai estar num lugar que normalmente a gente não está. Você vai ser a minoria naquele momento, né? E acho que é um exercício importante de se colocar nesse lugar de minoria, né? De ficar constrangido, de não saber direito o que falar. Eu acho que são coisas que a gente tem que saber fazer, tem que passar, né, também. Então, foi essa experiência que a gente teve. O projeto, como eu disse, é de uma organização internacional. Então, é de mulheres brancas, elas são norte-americanas, a maioria delas ali é de mulheres brancas, mas que, incrivelmente, usaram uma metodologia freiriana para criar o programa. Então, foi muito emocionante de ver a metodologia do Paulo Freire sendo aplicada, e, impressionantemente, como ela é resultante, né, de bons finais. Então, acho que também é uma boa coisa para se resgatar um pouco. Quem está pensando em fazer mentoria, recorrer aí ao Paulo Freire, né? Ele sabia o que estava fazendo, realmente. Então, acho que é um bom lugar de partir, de metodologia, e privilegiar a presença de pessoas negras como pessoas que vão ser as lideranças desses processos de mentoria, sabe? De formação. E, cara, chegar no pianinho. Entendeu? Acho que a gente tem que aprender. A branquitude gosta muito de falar. E a gente gosta muito pouco de ouvir. Né? Então, acho também chegar quietinho, ouvir e ganhando confiança. A gente tem que entender que as pessoas negras não confiam na gente, elas têm mais do que motivos para isso. Entendeu? Então, acho também tirar esse pé. No meu lugar aqui não é de protagonista. O quanto, por exemplo, eu nunca deixo eu e a minha sócia, a gente tem um combinado, cara. Tem café aqui em cima da mesa, coisa para limpar. Ela nunca vai limpar. Nunca, ela nunca vai ser vista publicamente fazendo isso. Vou ser eu que vou fazer, sabe? Então, também usar a semiótica para as coisas é importante, e chamar pessoas negras para falarem, para elas serem as mentoras, serem as especialistas, porque isso não falta, né? Isso é uma dica que eu deixo aqui para todo mundo que é branco, gente. Quem que você segue que é negro nas redes sociais? Quais são as suas referências negras? Quem que você ouve de podcast de pessoas negras? Você, né, ouve aí, ou só ouve de pessoas
só ouve pessoas brancas, só convive, consome aliás, pessoas que parecem com você. Então, acho que é isso. Acho que é um caminho que eu vejo o protagonismo de pessoas negras sendo mentores. Claro, pode ser que não tenha. Então, a gente cria uma mentoria externa, você chama, você convida e remunerar, né, gente? Também esse é um fator bastante importante, porque as pessoas elas pagam as suas continhas. Então, parar com essa ideia de convidar pessoas negras para falar de graça nos lugares, eu acho que é bem importante também. Obrigada. Tenho 2 centos também. Obrigada, Isabela. A gente tem 2 caminhos sempre, né? O caminho da dor e o caminho do amor. Eu sou uma pessoa que só estou aqui porque, sim, fui mentorada por pessoas brancas. Não existiam pessoas pretas onde eu estive. Sou absolutamente grata às pessoas brancas que me mentoraram, né? No meu tempo, só existia um caminho da dor, né? E aí, tudo bem. Eis aqui uma pessoa que, com 25 anos de carreira, não tem problema nenhum de admitir publicamente as suas vulnerabilidades, as suas dores, né? Que já houve burnout, essas coisas. Mas isso que ela está falando é super importante, porque hoje a gente pode fazer caminhos de, sim, incluir as pessoas negras nesse jogo, e são caminhos, sim, de abrir alas. Por exemplo, a primeira palestra que eu dei no SP Tech Week, né, que é um fórum importante de tecnologia, ela foi uma palestra onde teriam já 3 panelistas brancos e uma mulher branca antirracista disse: eu me recuso a palestrar entre 3 palestrantes brancos. Mas não dá tempo. Como é que a gente vai? Liguem para a Angel, ela vai dar um jeito, ela vai vir aqui. Entendeu? Foi a minha primeira grande palestra. E nesse aspecto já aconteceram várias outras vezes, né? Por exemplo, a própria FIAP está aprendendo. Não somos mais 2 professores negros, mas ainda somos poucos. Talvez não passemos de 10, né, dentro do grupo de 300. E aí, quando a Lura comprou a FIAP, eles tinham ali um fórum de dev leaders, que para a tecnologia é um fórum super importante. A FIAP tinha direito a 0,1 palestrante, né? E aí o CEO e o diretor do MBA disseram: não, Angel, a gente quer que você vá palestrar, né? A gente não tem sentido ir outra pessoa, né? Porque eu tenho a trilha dos 25 anos de carreira e tal lá. Então, assim, esses espaços eles têm que ser abertos, né? Sim, eu fui muito enxerida, né? Mas eu tive essa abertura de espaços e agora estou aqui tentando fazer essa abertura de espaços de forma escalável. Mas o meu grande sonho não é incluir, né? Porque a gente tem 3, no Movimento Tech a gente fala, você tem despertar, e aí esses alunos que vêm como cotas, gente, são pessoas muito fora da curva, que já nasceram de alguma forma iluminadas e despertadas. Mas a maior parte das pessoas negras que estão na base, elas acreditam que aquele espaço não é para elas não vão sonhar estar aqui. Então os alunos que estão aqui, eles estão em outro patamar. E você tem que conviver com quem está lá na base de que sim, é possível sonhar com isso, despertar. Depois você tem que capacitar. E dentro de capacitar na Tech, a gente está fazendo 1000 coisas, mas capacita e depois não consegue empregar, né? E o último pilar, que é empregar. Nesse pilar tem muita questão, né? Empregar e reter, né? São 4 pilares. No pilar de empregar já tem várias coisas, no pilar de reter vem disso. Então, a mentoria. O que você pode fazer? Dá para fazer mentoria usando, né, a máxima do Emicida, de nada sobre nós sem nós? Se der, ótimo, é o caminho do amor. Não dá, né? Faz sim a mentoria com as pessoas brancas, porque é melhor isso do que nada, senão eu não estaria aqui, né? Mas tentem entender como acolher essas vulnerabilidades, né? E tentem sim trazer pessoas de outros espaços para estarem nisso, né? Eu, por exemplo, hoje sou a única aqui que não falo juridiquês, né? E tá tudo bem, né? Tô aqui feliz, porque a gente tá fazendo essa expansão de espaços. Então, na mentoria, isso é super importante. Assim, porque senão vocês param, né? Putz, por que eu vou gerar um outro trauma, não vou fazer? Não, faça pelo caminho da dor. É melhor do que não ir, né? Então, os alunos chegam aqui, talvez com 3, 4 condições, mas eles chegam felizes, né? Tomou o café da manhã feliz. Então, é isso. E se todo mundo começar a prestar atenção nisso, abrir espaços para palestrantes, aos pouquinhos, na linha do otimista, né? A gente vai chegando. A equidade de raça está para os pessimistas há 400 anos, para os otimistas há 200. Eu sei que eu vou morrer e não vai ter acontecido. A minha meta é quantos anos, com a minha atuação, a gente consegue reduzir. É só isso, entendeu? Se reduzir de 400 para 100, eu já morrerei feliz. E acho que só um último ponto, rapidinho, acho que também a gente deve estar encerrando, né? Acho que é muito fundamental, gente, a gente
né? Pessoa que está se propondo a ou ser mentora, ou trabalhar com isso, ou ser um gestor ou uma gestora que quer ser um aliado da equidade, a gente precisa se educar. Tá? A gente vai ser confrontada, as pessoas já me falaram na minha cara, você está sendo racista. Foi legal de ouvir? Não, foi horrível. Fiquei super constrangida, não sabia onde enfiar a minha cara. Né? Aí você vem com toda aquela... Quem me conhece sabe. Não era a minha intenção. Você vem com... Aquilo vem, né? Aí você tem que lembrar que, cara, sai da defensiva, porque muito pior do que ser chamado de racista é sofrer racismo. Né? Então, o que é posição? Então, o que eu recomendo também? Alguém te confrontou, seja porque você teve uma fala misógina, racista, capacitista, LGBTfóbica, todos nós e todas nós, a gente está sujeito a acontecer a qualquer momento, porque a gente não foi criado em Marte. A gente é criado num país de estrutura extremamente desigual e colonial. Então, o que você faz numa hora dessa? Me desculpa, eu não sabia, você tem o meu compromisso de continuar estudando. E segue. Não deslegitima aquilo que a pessoa falou para você. Não diga que não era. Não importa se não era a sua intenção. A gente espera que as pessoas não sejam psicopatas. E que não estejam intencionalmente saindo por aí querendo ofender as pessoas. Né? Não importa a sua intenção, não importa quem te conhece, né? Não importa nada disso. Importa só o seu compromisso com errei, me desculpa, sigo adiante, tentando melhorar. Beleza? É isso. Eu vou falar muito rapidinho, até porque a minha experiência, sem dúvida nenhuma, é muito limitada, muitíssimo limitada em comparação a delas. Eu só gostaria de lembrar de uma experiência que a gente teve aqui na faculdade, justamente ao tentar organizar esses ambientes de mentoria e também de formação. Algo que foi muito, muito importante foi a escuta. Foi ouvir os interessados, ao invés de pensar uma estrutura já pronta e, de repente, oferecer isso. Então, eu entendo muito bem a fala da Dione, e eu acho que qualquer medida, seja de formação, treinamento ou mentoria, que venha pronta e que venha pensada a partir de um local que é de desconhecimento da realidade do outro, ela pode ser prejudicial. Então, a gente conseguiu construir algo aqui muito diferente porque a gente partiu, né, das necessidades e da oitiva e da escuta dos próprios interessados. Nem sempre isso é fácil de fazer, aliás, é muito difícil, mas eu acho que é um passo bastante importante, além, claro, de envolver, sim, pessoas, no caso, era uma relação, uma questão com os alunos negros, envolver pessoas negras. Né? Em nenhum momento fui eu dar a aula ali, eu não tenho, não era o correto em nenhum ambiente, mas sim ex-alunos negros dessa faculdade. Então, eu acho que isso precisa, sim, ser pensado, mas, claro, vou parar por aqui, porque essa minha experiência é muito limitada. Muito bem, a minha função é péssima, é antipática, e eu estou com raiva de mim mesma por isso, mas eu sei que a gente poderia passar a tarde inteirinha aqui, a gente poderia ter um evento só para isso, né? E foi muito feliz e muito importante para mim essa manhã, né? Poder aprender com cada uma delas, e lamentavelmente a gente tem que encerrar, até a professora Sheila tem um avião para pegar agora, então a gente tem que trabalhar também, mas eu queria agradecer muito a UIA, o convite, e agradecer em nome da UIA todas as nossas conferencistas de hoje, a Isabela, a Sheila, a Angel, e agradecer a vocês pela paciência, pelo diálogo. Acho que foi muito, muito daqui. A gente já tira lições muito importantes. Todo mundo acho que anotou muita coisa aqui. Obrigada e boa tarde.